Secretário, fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. Presente. Vereador Genilson Drummond de Pina, presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e comunique aos senhores vereadores que se encontram sobre a mesa o livro de pequeno, para o uso da tribuna para o pequeno expediente e do grande expediente. Pauta para a sessão ordinária do dia 19/2/2015, às 10 horas. Expediente. Projeto de lei de número 4/2015, requerente senhor prefeito municipal, ementa dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis, no valor de R$ 88.000, que visa a atuação na proteção de animais com acolhimento, assistência de abrigo, contribuindo rotineiramente para o controle de riscos potenciais da comunidade buziana. Projeto de lei de número 5/2015, vereador Genilson Drummond de Pina, ementa dispõe denominar oficialmente como nome de Israel Rodrigues de Carvalho a praça pública, bem como a pista de skate localizada na rua Colina de Jeribá, próxima à Escola Municipal Antônio de Alípio, no bairro de Jeribá. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias Carvalho. Solicito a Vossa Excelência que registre as presenças dos vereadores Messias Carvalho e Felipe Lopes. Registrada a presença e agradeço. Projeto de resolução de número 3/2015, requerente vereador Messias Carvalho da Silva, ementa dispõe sobre regulamentar a realização de sessões itinerantes da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Requerimento de número 6/2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a frota de veículos oficiais do município de Armação dos Búzios, bem como quantidade de veículos, caminhões, carros, motocicletas, máquinas, tratores e similares, em que secretaria estão utilizados, marca, modelo, ano, número de placa e número de Renavan, condições, situação de veículos, detalhamento de problemas mecânicos, troca de peças e os veículos que estão para serem leiloados. Requerimento de número 7/2015, vereador Gelmires da Costa Filho, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito cópia de inteiro teor do processo 15.516/2013, referente a pedido de reforma das praças de São José e Mudinho, construção da Praça da Brava, Bahia Formosa e Ferradura, restauração da Praça da Rasa. Requerimento de número 8/2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que envie à Casa Legislativa cópia de inteiro teor de todos os processos administrativos referentes às prestações de contas dos adiantamentos autorizados no primeiro semestre de 2014 no gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Administração. Requerimento de número 9/2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito que envie a esta Casa Legislativa cópia do relatório do hospital, contendo o número de óbitos nos últimos 6 meses. Indicação de número 6/2015, requerente vereador Uriel da Costa Pereira, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a criação de mais um posto de urgência no bairro da Rasa. Indicação de número 10/2015, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que solicita a extensão de um alinhamento para escoamento de águas pluviais da Rua das Flores, na altura do número 6, no bairro de Sem Braças. Gabinete da Presidência, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício.
Gabinete do vereador Leandro Pereira, memorando número 5 de 2015, justificativa de ausência na sessão. Venho por meio deste informar que, em virtude de motivo particular, o vereador Leandro Pereira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro do ano em curso. Sem mais para o momento, Tatiane Bittencourt, assessora parlamentar do gabinete do vereador. Solicito a Vossa Excelência que convoque o vereador Messias Carvalho a assumir a secretaria. Vereador Messias, agradeço ao eminente vereador Genilson por ter contribuído no início da sessão. Um bom dia a todos, seja bem-vindo. Agora? Porque a discussão... porque cada um vai falar nela. Vamos lá. Tá bom. Por constar escrito no pequeno expediente, solicito ao ilustre vereador Felipe do Nascimento Lopes que faça uso da sua tribuna no seu tempo regimental de 5 minutos. Passo, senhor presidente. Solicito em seguida o vereador Genilson Drummond de Pina. Não, desculpa. Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, meu bom dia. Senhor presidente, venho aqui usar a tribuna a falar da minha matéria em relação ao bairro da Rasa. Venho solicitar a criação de um posto de urgência com mais estrutura no bairro da Rasa, que hoje há uma necessidade com o crescimento do bairro, e nós precisamos se preparar para isso. E, além disso, usando essa indicação, estarei agora em março indo a Brasília e aproveitar para solicitar algumas emendas, inclusive a emenda para o bairro da Rasa, porque é um bairro que está crescendo e hoje precisa ser feito o primeiro socorro, né? E precisa de ter uma parte de internação, um número de leito maior, até o atendimento para a criança, dos primeiros socorros, que ali, no governo de Toninho Branco, existia o médico de família e foi criado um posto de urgência que a gente tem que entender que depois desse tempo já se passaram 6 anos, né? E o bairro da Rasa cada dia cresce mais. Então eu venho solicitar a aprovação dessa matéria, né? Que nós possamos atender aquela comunidade, que nós possamos dar uma estrutura maior naquele posto, né? Criando um posto de urgência com mais estrutura dentro do bairro da Rasa. Então, rogo aqui aos nobres vereadores a aprovação dessa matéria, que nós possamos dar uma melhor qualidade de vida àquele bairro que vem crescendo de uma maneira forte, né? E que nós possamos também
procurar o espaço, porque o que acontece na nossa cidade é que os bairros começam a crescer, as áreas públicas vão se acabando. E rogo aqui aos novos vereadores, mais uma vez, a aprovação dessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nel. Solicito, então, o vereador Genilson, Drummond de Pina, terceiro orador nessa manhã. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Regimental. Senhor presidente, demais vereadores, assistência, meu cordial bom dia. Trago nessa manhã, senhor presidente, a matéria de nomeação da praça que está sendo construída ali em frente à escola Antônio Alípio. Perto ali do Jeribá, onde nós vamos dar o nome a uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande e continua sempre na nossa memória, seu Israel Rodrigues de Carvalho, mais conhecido como Dinho. Está aqui Teia e Lica, filhas dele, de um total de 13 filhos, mais de 20 netos, bisnetos, e uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande, além de ser meu tio também, né? Irmão da minha avó. E o Israel, o Dinho, ele tem uma história de vida bacana, como muitos pescadores aqui da cidade, e ele trabalhava na antiga Sérgio, na empresa de eletricidade, e os mais velhos, como companheiro aqui, que deve ser mais ou menos da minha idade, ele está com a barba branca sempre que ele pinta, mas é um jovem. Messias com certeza lembra disso, que a energia em Búzios, alguns anos atrás, era desligado à meia-noite e só voltava no dia seguinte. E tinha ali onde é hoje o Hotel Atlântico, ali em frente ao Hotel Atlântico, que tinha a usina de eletricidade, que por isso tem um nome, Estrada da Usina, que era a usina ali, e que no outro dia uma pessoa perguntou, pô, mas ali não tinha um prédio, uma coisa e tal, e realmente, então, quer dizer, um prédio que era público, e o Uriel falou agora ali, muito bem, que as áreas públicas estão sumindo, né? Não tem mais hoje, quer construir uma praça, uma creche, uma coisa, é uma dificuldade terrível, não tem espaço público para que se faça. E ali tinha esse prédio, muito velho, muito antigo, mas que era não deixava de ser um patrimônio histórico da cidade. E no outro dia perguntaram, e virou um loteamento, botaram no chão, e quer dizer, uma coisa que era público e que deixou de existir. Então, essa homenagem mais que justa de uma pessoa que, além de ser pescador, buziano, família tradicional, lá da Praia dos Ossos, da Praia Azeda, filho de Cassiano Rodrigues, e também por ter contribuído dessa forma com o município, bem lá atrás, quando ainda pertencemos a Cabo Frio, onde desligava e ligava e cuidava dessa parte elétrica da nossa cidade. Então, acho que é uma homenagem justa de uma pessoa que, além de ser familiar e uma família bem grande, tenho certeza que, como sempre falo aqui das homenagens, nunca sai da mente da gente, as pessoas queridas se vão, mas a memória sempre registrando as lembranças, e com certeza, toda vez que nós passarmos ali por aquela praça, na pista de skate, nós vamos lembrar do senhor Dinho e também de todos os seus familiares. Então, fica aqui, conclamo aos vereadores a aprovação do projeto de lei que denomina como Israel Rodrigues de Carvalho o nome da praça, que está em andamento e que vai ser junto ali, vai anexar a praça e a pista de skate.
Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lohan. Registrar a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira. Registrado. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência, vereador Genilson, por mais esse projeto de resolução, dando com isso a autenticidade do nosso povo, a nossa gente. E Vossa Excelência já trouxe aqui, já nas outras oportunidades, né, como a Vodita, também o Jacaré, em algumas praças. Eu queria só solicitar o companheiro presidente da comissão que pudesse antecipar depois os projetos para que possamos colocar em aprovação para encaminhar o Poder Executivo para as providências cabíveis assim na inauguração. Parabéns, Vossa Excelência, por mais essa matéria. Vereador Messias Carvalho da Silva, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Está a presença dos nossos amigos da família Jim, compadre Teia, Isaías, Gorró, essa família que mexe com a força, com a energia, está sempre ligado, nunca está desligado, está sempre ligado. Um abraço a todos vocês. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, assistência e internautas. Sobre a indicação que faço, senhor presidente, no sentido de se regulamentar na casa a realização das sessões itinerantes, que é um assunto que foi tratado já no regimento interno da casa, o regimento até anterior, né, já em 2009, quando estava na presidência da casa, encaminhamos pela mesa uma alteração no regimento, estabelecendo ali alguns critérios para a realização de sessão itinerante, que é aquela sessão em que a Câmara se propõe a sair desse espaço e ir ao encontro da comunidade, realizando sessões em bairros da cidade, em cuja pauta certamente estariam temas relacionados àquela comunidade onde a sessão estaria sendo realizada. Agora, com a revisão do regimento interno, ainda de novo no regimento atual, ficou mantido ali esse entendimento de que a Câmara de Vereadores iria realizar sessões itinerantes. É claro que isso depende de uma regulamentação. E Vossa Excelência, desde sempre em que tenho acompanhado a Vossa Excelência candidatando à presidência da Casa, Vossa Excelência tem dito que na presidência seria uma missão sua colocar em prática a Câmara itinerante, a sessão itinerante. E algo que realmente Vossa Excelência que vai ter, cumprindo esse compromisso, Vossa Excelência vai ser o presidente da Casa que vai cumprir com essa intenção. Vai ficar no registro, nos anais da Casa, que foi o presidente Carlos Henrique Pinto Gomes, o presidente que instituiu, que fez acontecer a Câmara itinerante. E nós estamos aqui, senhor presidente, agora na condição de vereador da Casa. Lá atrás, como presidente, sinalizamos com essa possibilidade. E agora, como vereador, entendendo que é necessária a regulamentação de procedimentos para que essa sessão itinerante possa ser, de fato, realizada, é que encaminho a presente indicação de um projeto de resolução em que ali são estabelecidos todos aqueles procedimentos ou sinalizamos cumprir os procedimentos que certamente, se for necessário, os vereadores poderão acrescentar alguma coisa durante a tramitação da matéria na Casa, mas fica aí o encaminhamento de um projeto de resolução que tem por objetivo regulamentar a realização de sessões itinerantes no município de Armação dos Búzios. Ou seja, acredito eu, senhor presidente, que juntando a minha indicação, o meu encaminhamento, a resolução que certamente será aprovada na Casa, com a sua determinação de fazer acontecer, nós teremos em pouco tempo sessões itinerantes sendo realizadas em nosso município. Isso vai ser muito bom no que diz respeito à participação, à aproximação com a comunidade. É um sentimento de todos nós. O vereador Lohan já externou também, muitas das vezes da tribuna, esse interesse, entendendo que é algo que vai
realmente aproximar o legislativo daqueles a quem o legislativo representa, que é a comunidade, que é a população do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, companheiro vereador Messias. Solicito primeiro o presidente que assuma. Vamos para o grande expediente, como eu estou inscrito. Solicito ao vice-presidente que assuma para poder fazer uso da palavra. Convoco o vereador Henrique Gomes para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram nessa manhã, meu cordial bom dia aos internautas, a família do nosso querido saudoso eterno Dinho, presente hoje aqui, sendo homenageado pelo então ilustre vereador Genilson Drummond, colocando então assim, dando legitimidade ao nosso povo, nossa gente, nas praças públicas do nosso município. Como eu já te falei anteriormente, iniciou lá com Vodita, com Jacaré, e hoje fechando aí com o nosso querido saudoso Dinho, né, que todos nós conhecemos e sabemos. Genilson fez um pequeno relato da nossa cidade ainda jovem, o nosso distrito jovem, que ainda vivia através do gerador, que poucos conhecem essa história, Genilson. E às vezes chega gente na nossa cidade que acha que gosta mais da cidade daqueles que aqui nasceram. Eu não nasci aqui, todo mundo sabe, mas tenho aqui quase 35 anos vivendo com a população. Hoje praticamente tenho radicado aqui, meus filhos aqui, e para mim é um motivo de muita alegria, e eu sempre respeitamos a nossa sociedade. E infelizmente, em nosso município, às vezes temos recebido pessoas que não respeitem a origem, que não respeite a população do nosso município. Não vou partir para esse lado, em outras oportunidades faremos, mas eu queria chamar a atenção para o que está acontecendo em nosso município. E aí eu quero conclamar a todos os colegas, a Câmara em modo geral. Eu acho que o vereador Lohan, Vossa Excelência sempre fala em pauta positiva, que é um fator realmente importante na sociedade. Nós temos que rediscutir o nosso município, porque nós vimos hoje, infelizmente, no nosso carnaval, a população, o público diferenciado do mês de dezembro, de janeiro, é um público que eu diria que nenhuma cidade, pouca cidade, queria ter esse público. Eu acho que a importância de a gente, vereador Genilson e Urielzinho, unir a sociedade, no modo geral, e começar a fazer uma discussão de um programa, de um projeto de cidade que nós queremos para o nosso município. É muito dolorido, é difícil, é muito complicado, porque aqui, infelizmente, tem alguns setores da sociedade que só visa o umbigo deles, esquece da cidade. A cidade é maior do que todo mundo, é maior do que nós vereadores, é maior do que os secretários, é maior do que o prefeito, e aí nós devemos e temos a obrigação de unir a sociedade numa discussão para o nosso município. Realmente está complicado, não sou eu, daqui a pouco todo mundo já começa a reclamar das situações caóticas em nosso município. Nós temos, por exemplo, algumas situações em nosso município que temos que rever os conceitos. Por exemplo, a gente tem uma cidade que é turística. Existe um planejamento de, por exemplo, os carros que estão irregulares em alguns lugares, eles são apreendidos. Aí o turista vem para Búzios, o carro dele é apreendido, por exemplo, no sábado, ele só pode soltar o carro dele na segunda-feira. Olha, nós estamos espantando os nossos turistas. Por quê? O mínimo tem que ter, tudo bem, o cara está errado, tem que ser punido, mas o depósito tem que estar lá aberto para atender a sociedade, para atender o turista do nosso município. É muito difícil. E aí é complicado, Genilson. Aí você pega o final de semana, você pega os grandes feriados, o cara vem para Búzios, ainda paga por vir a Búzios, ainda tem que passar por essa situação constrangedora, vereador Lohan. Vereador. Com muito prazer, cedo uma parte a Vossa Excelência. Vereador Henrique Gomes, Vossa Excelência aborda um assunto nessa manhã, que é o meu único tópico
se me sobrar tempo, no grande expediente. O que nós temos visto, e isso ficou massificado nesse final de semana, é se nós não elaborarmos uma agenda, uma pauta, um planejamento sobre o turismo na nossa cidade, se nós não entendermos, quando eu falo nós, eu estou falando do taxista, Arthur, estou falando do agricultor e do empresário, do pescador, se nós não definirmos essas prioridades, aos poucos que Vossa Excelência acaba de abordar, a questão, por exemplo, do carro apreendido, a questão, por exemplo, de cobrança de estacionamento, que em alguns casos tem me chegado informações abusivas, situações da qualificação de mão de obra local, do comprometimento do empresário com o turista, do poder público na infraestrutura que a cidade pede, que o turista exige hoje em dia, como, por exemplo, coisas simples como Wi-Fi, um exemplo. Mas eu quero, para cortar, parabenizar Vossa Excelência. Nós temos visto uma grande discussão acerca do tema. A nova mesa diretora propôs, e eu aceitei com muito carinho e orgulho, a responsabilidade de termos aqui uma comissão de turismo, e quero propor a Vossa Excelência que lidere esse movimento, porque é algo que nós temos que pautar, porque a cidade precisa entender, definitivamente que todos nós vivemos do turismo. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso nessa manhã. Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo também o discurso ao meu, e no mesmo instante solicito que Vossa Excelência, já como presidente da Comissão de Turismo, e eu sempre falei que uma das coisas que vai ser prioridade dessa presidência é fomentar as audiências públicas, discutindo com a sociedade aquilo que deve ser em nosso município. E aí eu deixo a Vossa Excelência à vontade para projetar, para programar algo nesse sentido. O que não dá é para suportar o que vem acontecendo em nossa cidade. Vossa Excelência, quando falou isso, sem falar, se eu for partir para o lado de segurança, ainda é pior, porque assalto está acontecendo à luz do dia. Todos os dias da madrugada não tem segurança, os funcionários estão saindo dos seus estabelecimentos que trabalham, estão sendo assaltados nos pontos de ônibus. Então, é um absurdo, uma cidade pequena, uma cidade que basta ter força de vontade para solucionar uns pequenos problemas que vêm acontecendo em nosso município. Se eu for falar em estacionamento, é outra situação, não se tem mais lugar. Eu acho que tem que rever isso, eu acho que tem que fazer estacionamento subterrâneo, é uma lei que tem que vir para essa casa, para a gente estudar com muito carinho, de realmente tratar desse assunto, que é de suma importância para o nosso município, os estacionamentos subterrâneos. É insuportável a cidade. Eu cheguei no final de semana, não consegui estacionar. Vim cá perto da ferradura, jogar, fui apelar no centro. Então, não dá mais. São coisas que a cidade está discutindo, mobilidade urbana, eu acho que é importante, mas nós temos que, na verdade, vereador Lohan, as pequenas coisas que surgem bastante efeito, ela tem que ser de imediato, não podemos protelar mais. Então, eu queria conclamar, e aí, Vossa Excelência, como também presidente da Comissão de Turismo, solicito que Vossa Excelência faça essa agenda. Queria também, para o meu ilustre presidente da Comissão de Saneamento, do meu vereador Felipe, nós estamos aí guardando de Vossa Excelência a data pré-marcada para fazer a audiência pública com relação a Prolagos, um absurdo, um gerador na beira da pista, um maior barulho na entrada do Porto da Barra, jogando esgoto no outro. Quer dizer, há um gargalo ali em frente à casa do antigo prefeito, Mirim Braga, até lá na frente, quer dizer, botar um gerador na beira da estrada. Quer dizer, são situações que não dá para suportar. Não tem como suportar. Então, essa casa, eu quero deixar bem claro, os presidentes das comissões que fomentam, que propõem audiências públicas para discutir. Tanto faz na educação, tanto faz na saúde. Eu falava há pouco dia, eu liguei para a Secretaria de Educação para falar com um funcionário. E ele não se encontrava, pediu o telefone, não dava telefone, e eu liguei para a secretária. Secretária, é impossível que um secretário, você tenha um funcionário que é estrela dentro da secretaria, você não consegue falar com um departamento responsável por um setor onde
falo da educação, vem uma dona de casa falar com você, você não consegue. Eu sei que ele ficou desesperado, que eu chamei de estrela. Eu não disse que ele é estrela. Você fala com a secretária, você não fala com o funcionário. Isso é um absurdo que vem acontecendo. Então, eu queria também fomentar as audiências públicas. É importante nesse setor, tanto faz na educação quanto na saúde. Bom, eu já finalizando, esse pequeno tópico que eu coloquei aqui, da diferença do público que nós temos de dezembro, janeiro, e o público que nós vimos agora no Carnaval. Desculpa, não é discriminação, não é nada, mas, infelizmente, a nossa cidade, que é uma pérola, entendeu? Não dá para suportar o tipo de turismo que estão fomentando para o nosso município. É impossível, não dá para fazer isso. Então, eu queria chamar a atenção que nós pudéssemos unir forças e chamar a sociedade aqui para casa, vereador Felipe, e fazer uma discussão positiva para o nosso município. O que nós queremos? Senão, daqui a pouco, nós vamos virar uma Baixada Fluminense. Aí, os investimentos, a sua casa hoje, que vale 200, 300 mil reais, 400 mil reais, vai valer 100 mil, vai valer 50 mil reais, porque vai perder o valor, a valorização. O empresário que veio aqui gastou milhões e milhões no comércio, daqui a pouco está desvalorizado, porque a cidade vai se valorizar. Então, nós que amamos, nós que gostamos, nós que queremos, nós que amamos essa cidade. E aí, exemplo, diga aqui, Genilson, quando trouxe o projeto aqui, dando o nome de praça de pessoas que nos amamos, que nós queremos na nossa cidade. A importância da raiz, vereador Genilson, que Vossa Excelência, mais uma vez, parabenizo pela, então, mas esse projeto de lei, fugindo um pouco daquilo da matéria que eu estava falando. Mas quero conclamar o colegiado. Aqui não tem ninguém querendo ser protagonista de nada. O que nós devemos. E aí é impossível, em cima da hora, qualquer governo. E eu estou falando do modo geral. Eu não estou falando só de agora, não. Eu estou falando num panorama completo que vem acontecendo nos últimos 20 anos em Búzios. É impossível. A cidade, a cada orçamento que se tem, diminui mais os investimentos no turismo, diminui mais o investimento na infraestrutura. Aí o secretário que entra, cada um quer 6 milhões, quer 7 milhões. Começa a lutar pelo investimento, e aí a cidade. Os pequenos não têm, não conseguem. Então, vereador, Vossa Excelência também ajudou na sua interpelação. É muito importante que possamos, na verdade, convocar a sociedade em geral para discutirmos o que queremos no nosso município. Está aqui a nossa gente, e isso vai caber, com certeza, a Câmara Municipal. E nós vamos medir esforço para que conclamamos a sociedade para discutirmos o que queremos. Aqui deixo um abraço à família do nosso amigo Dinho, Isaías, com esse óculos bonito, parece até o Will, a Lucinha, enfim, essa família querida, maravilhosa, que nós amamos. Só está faltando o Rael, que não chegou, né? Um forte abraço, e aqui parabenizo mais uma vez o vereador Genilson por dar o nome da praça do nosso querido, saudoso, eterno amigo Dinho, a praça aqui no nosso município. Forte abraço a todos, um bom dia, muito obrigado e um beijo no coração. Obrigado. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes para fazer uso da tribuna. Informar Vossa Excelência que tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Queria registrar aqui a presença dos nossos amigos, já registrado aí pela presidência. Temos ali Isaías, foi candidato conosco aí no mesmo palanque na última eleição. Temos aí o Arthur também, taxista, que teve aí partiu para o bloco aí nos últimos dias, né? Postou lá na internet. E os demais também que estão nos prestigiando
nesta quinta, depois da quarta de cinzas, né? E nós estamos aqui. E eu gostaria de falar, eu acho que os discursos têm sido bem interessantes, mas eu gostaria, antes de entrar, de seguir a linha que está sendo tomada aqui, eu gostaria de falar uma coisa que tem afetado muito a população lusiana, que é a saúde. A gente sabe que é um assunto que nunca sai da pauta, porque a gente está sempre falando, mas nós estamos sofrendo uma crise na saúde que está difícil da gente ter visto uma crise como essa na história do nosso município. Nos últimos anos, a gente não passou uma crise tão profunda na saúde como nós estamos passando esses anos, e está cada dia pior. Eu fiz um requerimento aqui do número de óbitos do hospital, porque a gente tem chegado ao nosso conhecimento, nós queremos ter isso em mãos, que o hospital é lugar que as pessoas morrem e as pessoas vivem. A gente não vai negar que no hospital as pessoas morrem. Chegam lá e, infelizmente, acontece o óbito. Mas existe um índice também de óbitos aceitável para unidades hospitalares. E é isso que nós queremos ver, o que está acontecendo, e vamos pegar uma amostra dos últimos 6 meses. Mas nós temos uma saúde, que eu tenho falado, crítica, porque a gente olha para os módulos, eu entendo a preocupação do vereador Uriel, que sempre está debatendo sobre saúde, sempre está acompanhando, sempre tem a boa vontade de acompanhar, e eu entendo que o vereador faz o papel dele, ele faz o papel que as pessoas chegam e pedem, e falam, e solicitam, e o vereador está ali tentando, tem muitos amigos na saúde, mas nós temos uma saúde muito crítica nos últimos anos, a ponto dos módulos, né, há muito tempo não estarem funcionando. Não vou falar que essa crise de módulo é da agora, não. Mas agora se aprofundou porque o módulo, até para marcar consulta, está difícil. Porque você não consegue marcar uma consulta no módulo por causa do raio do sistema, que até poucos dias estava fora do ar ainda. Não sei se já voltou, mas até poucos dias antes do carnaval estava fora do ar. E aqui nós temos que ser justos também para ressalvar uma coisa. Nós temos que reconhecer o trabalho da equipe e dos profissionais da saúde. A gente não pode delegar essa responsabilidade aos médicos que estão na saúde, dando o seu suor, aos enfermeiros que estão lá levando a saúde nos ombros, aos técnicos de enfermagem. Nós não podemos reputar esta responsabilidade da crise na saúde das pessoas que estão trabalhando, do material humano que nós temos. Pelo contrário, o que nós percebemos é que as pessoas falam, olha, o meu parente está sendo muito bem tratado pela equipe, porque é a pessoa, é quem está lá trabalhando. Mas nós temos visto umas questões que têm nos chamado a atenção e até mesmo revoltado a população, porque tem faltado, por exemplo, medicamentos básicos. Estava faltando, a gente recebe notícias e denúncias de que tem faltado, as pessoas têm que ir na farmácia comprar, e a saúde agora se tornou alvo de ações judiciais. Nós temos aqui um funcionário da casa que tem passado aí, o que passou, né, uma situação muito difícil e que está passando com a filha dele, mas porque houve também uma série de atrasos, uma série, como eu podia dizer a palavra certa, correta, me fugiu aqui da mente agora, mas uma série de irresponsabilidades, né, que culminou agora em sua filha estar no Rio de Janeiro, foi ao hospital, diagnosticaram uma virose, e na verdade não era nada de virose, era uma coisa muito mais séria. Aqui o pessoal da Câmara sabe. Nós temos sofrendo de atraso nas remoções, gente. No último final de semana, na última semana,
duas ações na justiça para que as pessoas possam ser removidas do hospital de Búzios para um hospital que tenha mais recursos. O que acontece, o que está havendo, que a gente não consegue pegar o nosso cidadão, o ser humano que vive na cidade, as pessoas que estão aqui, para transferir para uma unidade onde as pessoas possam ser salvas. A minha tia, por exemplo, ficou no hospital e para fazer exame era uma luta, ninguém sabia o que ela tinha. Saiu daqui, depois de muita pressão da família, a família pegou um médico particular e levou lá para dar uma olhada nela, e o médico disse, olha, vocês tirem a mãe de vocês daqui o mais rápido possível, porque daqui a 2 dias ela não está mais aqui, ela não sobrevive mais. E no mesmo dia, com pressão da família, ela foi removida, chegou no hospital lá em Iguaba, se não me falha a memória, e lá ela conseguiu se recuperar, mas chegou muito debilitada. Na verdade, ela não conseguiu se recuperar. O médico lá falou o seguinte, olha, o caso dela é extremamente crítico, demoraram muito. Então, vereadores, assistência presente, a saúde é uma coisa que 1 minuto é a diferença entre você estar aqui vivo ou estar morto. A saúde é uma prioridade onde cada segundo vale a vida do ser humano. E, na verdade, ela chegou lá nesse hospital, ficou lá 2 meses e deu uma recuperada, mas não resistiu. Veio a falecer depois, porque nessa história toda aqui no hospital, o rim parou, teve implicações em outros órgãos. E aí eu pergunto, a gente está tendo que ir para a justiça para que o pedido de remoção seja aceito, e aí com o pedido da justiça, os responsáveis pela saúde se viram e acham. Mas será que a gente só vai viver movido a ações judiciais, vereadora Joyce? Olha, nós tivemos aí em 2 anos, Luzia, né? A primeira secretária de Luísa, Beto, Fábio, Leandro e agora Raquel. Luísa, Beto, Fábio, Leandro e Raquel. São 5. 5 pessoas já responderam oficial ou oficiosamente por essa secretaria. E até agora o prefeito não conseguiu dar resultado que ele disse que ia dar durante toda a sua campanha. E nós aqui estamos esquecendo campanha, porque campanha passou. O que importa agora é a saúde da população. Se eu der um mal súbito aqui, ou se qualquer vereador aqui, ou qualquer um dos senhores que estão aqui der um mal súbito agora, aonde que nós vamos? Para o hospital. Independente se você tem plano de saúde do melhor do mundo. O primeiro socorro vai ser aqui no hospital. E eu vou até dizer que o hospital, para um tipo de coisa dessa, funciona. Mas o que está acontecendo é a falência da estrutura. É a falência dos módulos, por exemplo, que não funcionam. Aí eu volto à preocupação do vereador Uriel, lá na Rasa, de ter mais um posto de urgência, mas esse posto de urgência tem que ter lá um aparelho de imagem, vereador. Não adianta colocarmos um posto de urgência na Rasa em que o médico não consiga diagnosticar uma tosse, que tenha que vir para o hospital tirar um raio-x. Não adianta fazer isso. Você tem que ter um posto lá que funcione, que a população acredite. Muitas pessoas que estão na Rasa nem vão mais ao posto de urgência da Rasa, porque chega lá, não é diagnosticada, a pessoa continua passando mal, vem para o hospital. Aí sobrecarrega aqui o hospital. Então nós temos na Rasa um posto que não funciona, que não é equipado, nós temos o centro também desprotegido. Agora nós vamos chegar na baixa temporada, e aí parece que o caminho está livre. Mas 10 minutos do centro ao hospital já é uma vida que poderia ser salva. No centro nós temos que ter lá uma unidade. Isso aí é antigo, todo mundo sabe. Falta vontade política e precisa ser feito. Precisa ser feito. Então, nós nessa manhã
queremos chamar atenção para isso. Olha, tudo é importante, a gente reclama porque a cidade, às vezes, falta infraestrutura, e falta mesmo. Uma coisa não implica na outra, mas o governo hoje discute a mobilidade, é importante, as audiências públicas sobre mobilidade é importantíssimo. Uma coisa não implica na outra, mas nós temos que dar prioridade da vida. Não adianta a gente discutir sobre mobilidade, sobre o modelo da cidade, como que a gente vai fazer a padronização das coisas, se as pessoas estão morrendo. Se daqui a pouco é um da nossa família que vai. A gente tem que dar dignidade para quem vive aqui. Então, isso tem me chamado a atenção, senhor presidente. A saúde, as questões básicas dessa cidade. Agora nós vamos entrar na baixa temporada, né? Onde o verão aí, a grande promessa do verão passou, mas aí nós continuamos com o problema da segurança. Continuamos com o problema da segurança. E aí eu chamo novamente a atenção. Nos últimos 10 anos, Búzios construiu 3 escolas. Nos últimos 2 anos, Rio das Ostras construiu 4. Nós estamos no atraso de processo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com segurança, porque hoje a gente está querendo colocar alunos, meninas de 15 anos, estudando à noite. Estudando à noite. Isso é uma questão de segurança também. Nós temos aí, às vezes, má iluminação, estudante de 15 anos estudando à noite, assaltos e furtos durante o dia. É engraçado que o turista estava brabo em Jeribá, que levaram o carro dele em Jeribá em plena luz do dia. Ainda levaram com cartão de estacionamento pago. Ele estava brabo porque ele pagou o estacionamento e ainda levaram o carro com cartão de estacionamento pago. Ele falou, peraí, mas você não viu ninguém pegar meu carro aí? A pessoa que estava ali, não, eu tomo conta dessa região aqui inteira. Você nem chamou a polícia nem nada. Informa Vossa Excelência que tem 2 minutos para finalizar o brilhante discurso nessa manhã. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de colocar e trazer um gancho do que Vossa Excelência falou sobre o turismo. Eu penso que nós precisamos, com urgência, definir quem nós queremos para morar nessa cidade. Quando eu digo nós, eu digo a cidade toda, vereador Lohan. E quem nós queremos para visitar. Porque o grande problema do turismo está fora da nossa alçada. Está meio que fora. Esse turismo que às vezes a gente reclama que vem a Búzios, ele vai continuar vindo. Porque hoje o cara compra no Groupon. E Búzios não está fora dessa tendência, gente. Eu penso que Búzios tem que oferecer o turismo de classe. Mas nós ainda não conseguimos. Nós queremos o bom turista, mas nós não damos o bom serviço para o bom turista vir. O bom turista vai vir para Búzios com a sua Lamborghini baixinha, com a sua Ferrari baixinha? Não vai. Ele vai acabar com o carro aqui na estrada. Ele vai vir para cá, para Búzios, para usufruir de um serviço de praia top? Também não vai, porque nós não temos. Então eu penso que a gente fugir dessa questão é um pouco difícil, até porque a gente tem perdido a qualidade do turista, em contrapartida, as cidades vizinhas estão compartilhando o turista com a gente. O camarada vai para Rio das Ostras, para Unamá, para Barra de São João, para Cabo Frio, para Arraial, e ele vem passar o dia em Búzios. Ele torna a cidade essa coisa insuportável que nós estamos vendo. Aí o plano de mobilidade, com o estacionamento, com a entrada, como vai ser organizado esse trânsito, vai funcionar, senhor presidente. Mas para terminar, que Vossa Excelência já está olhando para mim, eu gostaria de chamar a atenção, até o secretário de Planejamento está aqui, bem-vindo, veio a calhar, porque nós precisamos também prestar atenção no número de pessoas que nós queremos na cidade. Porque se Búzios tiver a possibilidade de fechar as portas para o turista, nós temos ainda um grande problema. Quem está aqui dentro? Os serviços públicos para quem mora aqui dentro. Há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, quando eu entrei na política,
A grande discussão é o número de pessoas que nós queremos viver nessa cidade. E 12 anos depois, nós continuamos discutindo esse mesmo assunto. Então, senhor presidente, para terminar, são questões que nós precisamos amadurecer independente de bandeiras políticas, porque a cidade tem que estar acima disso tudo. E a vida do ser humano tem que estar acima de qualquer política. Muito obrigado. Obrigado. Aqui a gente está a presença do nosso querido secretário de Planejamento, Humberto Alves, também filha e neto do seu Dinho, que está sendo homenageado hoje nesta Casa Legislativa pelo vereador Genilson Drummond. Seja bem-vindo, parabéns. É uma joia do nosso município, um jovem que saiu daqui, se formou e voltou para trabalhar em nosso município com muita competência. E eu tenho orgulho de dizer da importância do nosso povo, da nossa gente estar administrando a nossa cidade. Parabéns, Humberto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Lúcia, vereadora do PSDB, nesta casa, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Registrar a presença da vereadora Joyce Costa. Obrigada pelos comentários. Vossa Excelência é sempre muito gentil em todos os comentários a todos os vereadores dessa casa. Obrigada. São todos merecedores de todo carinho, até porque foram aprovados nas urnas pela população. Convoco o vereador Genilson Drummond de Pina. Informo Vossa Excelência que seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, assistência, meu cordial bom dia, mais uma vez. Registrar também a presença do secretário Humberto Alves, da sua mãe também, Lúcia, que está aqui, prima, Isaías, toda a família do Israel, Dinho, meu tio também, que a gente está prestando essa homenagem hoje. Eu vou iniciar o discurso dessa manhã, já falei da homenagem no pequeno expediente, da homenagem ao Dinho. Então, vamos entrar na parte do grande expediente e vou iniciar pegando o gancho do que o vereador Henrique Gomes falou e também do vereador Felipe Lopes, que é o turismo e tudo que acontece na cidade durante o verão. Todo período que antecede o verão é falado aqui na Câmara, e aí, os vereadores de mais tempo e também os outros que já estão aqui no segundo mandato também, todo ano, quando chega em setembro, agosto, setembro, já começam os preparativos, e aí fala-se aqui na Câmara do plano verão. E a gente vem falando isso, a gente que já está aqui há 10 anos, Messias, vem falando isso há 10 anos. Chega em setembro, plano verão. O que está sendo feito para que a cidade transcorra tudo dentro do melhor possível, que não hajam grandes problemas e que a cidade consiga fluir de uma maneira satisfatória, que o comércio possa trabalhar de uma maneira satisfatória, é o que a gente quer, é o que a gente vem falando aí há anos. E agora, a gente está aproveitando, mas está falando agora, depois que terminou o verão, não, foi falado aqui antes, e repito, por isso, a gente vem falando isso há 10 anos. Então é preciso que, já que não vem funcionando há 10 anos, é preciso que a gente comece a falar agora, depois que está terminando o verão, começar já se preparar para o próximo, que está bastante, parece que está muito longe, mas daqui a pouco a gente vê e as coisas não foram acontecendo e repetem os mesmos problemas, as mesmas coisas. Eu tive, durante esse período de carnaval, ia sempre ali no pier do centro e tal, para dar uma olhada, ver o movimento. E, durante o período de carnaval, tinham vários navios aí, tinha até um navio, um estranho no ninho aí, que não estava previsto a escala ali no centro, e aí o pessoal da prefeitura foi lá para saber de onde era o navio, né, porque não estava previsto. Tem que pagar, está vindo para aqui, o pessoal vai descer, tem as taxas, né, que foi aprovado nessa casa aí, que tem que ser paga, como é pago em qualquer porto, em qualquer lugar do Brasil. E aí eu percebi uma coisa que já lá de trás as coisas se repetem. O pier lotado,
mais de 1.000 pessoas para embarcar nos barcos dos transatlânticos, mais de 500 pessoas para embarcar nas escunas, outro tanto para embarcar no táxi náutico. Né? A gente fica feliz porque vê o pessoal, é a hora de ganhar o dinheiro das pessoas que trabalham, que vivem com isso e tal, mas aí você começa a ver as coisas, a desorganização. E aí os próprios, as classes, as categorias, e a gente já fez reuniões, várias reuniões, tanto de taxistas, do pessoal das escunas, táxi náutico e tal, e a gente vê, está aqui o Arthur, que é taxista, ele já participou de várias e tal, e infelizmente a gente vê que a própria categoria, eles não se entendem. Eles brigam, e eu presenciei lá o pessoal das escunas, um brigando com o outro, porque o passageiro é dele, e isso tudo na presença da multidão que estava ali para embarcar. E o vendedor brigando, porque aquele não, porque aquele é dele, e o cara estava com o ticket na mão, mas o outro não deixou embarcar, porque tinha sido uma outra empresa que tinha vendido, um outro ambulante, e criou aquele caos ali no pier, quer dizer, porque eles mesmos não se entendem. Não tem uma cooperação mútua, porque se um barco sai lotado e tiver um trabalho voltado para isso, o outro também vai sair depois. O táxi, tendo uma organização, todos eles vão trabalhar, todos eles vão ganhar dinheiro. Então, o propósito é esse. Primeiro, é que as categorias sejam mais unidas. Não se unir somente num propósito quando... não, hoje é para resolver um problema do taxista, aí lota a casa, vem resolver. Hoje é da escuna, aí vem todo mundo. Porque uma coisa interliga a outra. Uma coisa interliga a outra. O taxista, ele leva o passageiro que vai para o táxi náutico, ele leva o passageiro que vai passear na escuna, ele leva o passageiro que vai para a pousada. Então, é preciso que haja uma unificação e que eles entendam que cada turista que está na cidade vai trazer um benefício para todos eles. Para o hotel, para a escuna, para o táxi náutico, para as pousadas, para os bares e restaurantes. É o recurso girando nesses pontos de comércio. Então é preciso que se entenda isso. Para que a gente tenha esse tempo aí de planejar de uma forma melhor, com a participação, porque na maioria dos governos que a gente viu, essas categorias ficaram de lado, foi decidido por eles, sem a presença deles. E eu sempre falo, ninguém sabe dos problemas da cidade melhor que o taxista, melhor que o pessoal que trabalha nas escunas, os donos de pousadas, de hotéis, porque eles estão vivendo o turismo ali no dia a dia. Os problemas estão acontecendo e eles estão acompanhando. Então é preciso trazer todas as classes para essa discussão, para que a gente possa, se não o perfeito, mas o melhor modelo de implementar o turismo da nossa cidade, repito, com a participação dessas pessoas. O vereador Henrique falou uma coisa importante, que é o estacionamento da cidade, o centro da cidade. E aí a gente vê os turistas reclamando porque o carro foi multado, porque o carro foi rebocado. E aí nós votamos aqui, vereador Lohan, em 2007, para que tivesse o depósito, porque era o depósito público. Então, algumas pessoas achavam que... e a coisa vai mudando, deixou de existir o depósito público, que muita gente entendia que faziam política com o depósito público, e aí passou a ter um depósito, uma empresa contratada, uma empresa particular, para então gerenciar o depósito público. E aí nós falávamos aqui, primeiro, do reboque. O reboque sai dali de frente do DPO, atravessa a rua e o cara paga ali R$100 e poucos para o reboque. Então, isso é um problema que a Câmara tem que resolver. Nós temos que chamar
a empresa que presta o serviço e trazer aqui e ver. Ó, eu agora não me recordo, fiquei fora um pouco, isso foi em 2007. Nós fizemos essa proposta, eu acredito até que tenha sido votado. Eu vou pedir depois a lei para que a gente veja 2 itens que nós colocamos. Que o reboque, que se fosse apreendido na frente do DPO, que não se cobrasse o reboque, porque é uma injustiça. Está na frente do depósito, então ele pega, não tem como passar ali, ele vem aqui embaixo, retorna e coloca ali, são R$100 e poucos de multa. E um outro item é que a diária, o nome já diz, são 24 horas. Se o carro foi apreendido hoje, agora, 11h20, a primeira diária se dará amanhã, 11h20. Mas não, se o seu carro for apreendido hoje, você retirar amanhã, você paga 2 diárias. Mas que conta é essa? Onde que eles tiraram 2 diárias? Então, nós também colocamos isso como proposta para mudar, e se não foi feito, se foi feito, estão desrespeitando, e se não foi feito, vamos fazer. Porque a gente não está inventando nada, a gente está apenas cumprindo aquilo que a lei determina. Então, temos que ver isso o mais rápido possível. Em relação ao estacionamento no centro, a cidade está crescendo. A cidade vem crescendo de uma forma assustadora. E hoje, parece até, tem gente que fala, mas Búzios antigamente tinha muito mais gente que hoje. Engano. Hoje a cidade está dividida. Tem muita gente na Rasa, tem muita gente em Tucuns, tem muita gente em Jeribá, e antes era só no centro, era concentrado no centro, e hoje não. E aí, quando as pessoas vão procurar a praia de maior movimento, que é a praia João Fernandes, Azeda e Jeribá, aí vem todo mundo, aí o engarrafamento, não tem local para estacionar, e aí é preciso que o governo entre com uma medida, como é feito em qualquer cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando tem festas, quando tem algum evento no centro da cidade, eles chegam a fechar Rio Branco e liberam, a partir de amanhã, está liberado o estacionamento na calçada central e colocam um carro ali estacionado, é cobrado, e dá uma alternativa para quem vai. Agora aqui não, é multado. Colocou o carro na calçada, o vereador Henrique disse bem, colocou o carro na calçada, é lógico, tem que ter as penalidades. Agora, com essas datas especiais, Carnaval, Réveillon, que é uma data de uma grande concentração de veículos no centro da cidade, é preciso que encontre uma alternativa, é preciso que dê uma alternativa para o turista, para que ele possa vir na cidade, curtir a cidade e depois ele sair tranquilamente, sem que seja multado, sem que tenha qualquer tipo de problema. Falou também em relação a quantificar, né, quantas pessoas a cidade comporta. Essa é a pergunta. E isso, aos ouvidos de quem nunca ouviu falar de cidades que fazem isso, parece estranho, né? Mas como que você não vai permitir que ninguém entre mais na cidade? Mas isso é uma coisa lógica, você não pode colocar dentro de uma cidade que cabe 30 mil ou 100 mil, colocar 500 mil. Vai ter um colapso em tudo quanto é serviços, o caos no trânsito, isso é lógico que vai acontecer. Fernando de Noronha é feito isso, Morro de São Paulo também. Chega um determinado número de pessoas, não entra mais ninguém. E as pessoas ficam... Mas como não pode entrar na cidade? Não pode. Não sei se obviamente deve ter uma lei que determinado número de pessoas não pode entrar. Então, é preciso que dê essa condição para que o turista venha, para que não haja a necessidade de fazer isso, de ter que quantificar o que pode entrar, quanto, até que número de pessoas pode entrar na cidade. Porque se a cidade estiver bem organizada, como foi falado aí, está sendo feito esse trabalho de mobilidade urbana, e todas as ferramentas públicas estiverem à disposição da sociedade, se a gente tiver
pensar numa forma de estacionamento, seja no centro da cidade, seja fora. Isso é uma questão de debate, é uma questão de discussão, para que a gente consiga encontrar. De repente, verifica-se que não dá mesmo para colocar todos esses carros no centro. Então, vamos ver, o projeto de mobilidade urbana fala de levar os carros para fora da península. Vamos ver a viabilidade disso, vamos ver se isso vai atender. Tudo que é novo, a princípio, é rejeitado pelas pessoas, porque ninguém gosta de, entre aspas, falar do sacrifício. Ter que chegar na praia de carro, de repente você não poder mais chegar na praia de carro, vai ter que chegar numa van, vai ter que chegar com um táxi. Então, são coisas que têm que ser debatidas, e a gente está num processo aí bem avançado de mobilidade urbana, que eu acho que é o momento de colocar todas essas coisas, e aí a importância da participação da sociedade, para que, foi falado no outro dia aqui pelo vereador Messias Carvalho, que muito bem fez um belíssimo discurso aquele dia, e depois que as coisas são resolvidas, vem um monte de gente dizer, mas eu não fui convidado, eu não participei da elaboração do projeto, eu não opinei, não fiz, mas as audiências estão acontecendo. As audiências estão acontecendo. Se elas estão no caminho certo ou errado, as pessoas têm que ir lá participar, e lá, sim, é o momento para dizer, olha, não concordo com isso, acho que isso não vai funcionar, e a população se pronunciar e dar a sua sugestão, discordar ou concordar com alguma coisa. Depois que a coisa estiver feita, estiver pronta, repito, está lá a presença, Ministério Público, as entidades, sociedade civil organizada. Então, isso com certeza está dando legitimidade ao processo. E aí depois não vão poder reclamar. Obrigado, presidente. Obrigado pelo discurso de Vossa Excelência. Acho que é importante o tema abordado nessa manhã, com certeza com relação até a apreensão dos veículos. Acho que Vossa Excelência, como um estudioso, gostaria que você também pegasse a lei e pudesse rever alguns itens desse projeto de lei, que com certeza vamos rever isso. Obrigado pelo discurso amanhã. Vereador Messias Carvalho, Vossa Excelência tem um tempo de 15 minutos regimental. Exatamente 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu vou tentar até ser mais curto na minha fala, porque tem 2 vereadores inscritos ainda, senhor presidente. É difícil, para mim é um grande desafio, mas vou tentar. Até porque eu vou voltar a tema que eu já tenho abordado aqui desde que retornamos aí ao trabalho legislativo esse ano. A necessidade de políticas. Já falei, a falta de política favorece o discurso fácil. A falta de política faz com que o governante faça as coisas do jeito que ele quer. E permite a quem não está no governo de fazer o discurso fácil, aquele discurso cheio de possibilidades, porque se não tem uma política estabelecida, se não tem nada estabelecido, se quem governa do jeito que ele acha que tem que governar, quem está de fora tem muita facilidade de fazer discurso. E o interessante é que depois, quando muda a posição, a coisa continua do mesmo jeito. Quem estava na oposição vira governo, passa a ser aquele que faz as coisas do jeito que acha que tem que fazer, e quem estava lá, que vem para cá, faz aquele discurso fácil de que tudo está errado. Mas isso é porque não se tem política. É mais difícil fazer discursos sobre questões que têm política. Educação, saúde, tem políticas. Aí se pode, sim, questionar o gestor. Tem política, não tem gestão. E aí vai se descobrir onde é que está o problema na gestão. Até porque, mesmo tendo política, aí a população que acompanha, ela pode julgar onde é que está a falácia. Naquele que governa tendo política e não é bom gestor, ou naquele que faz o discurso, que se tem a política, fica fácil de perceber quem é que está falando, sem fazer. Então, aqui se falou do turismo. Turismo é política. E eu já disse, em Búzios hoje o que nós temos no turismo é evento e viagens, feiras. Se falar de turismo em Búzios hoje é tão somente falar de feiras e eventos.
Mas turismo não é só isso. Turismo é política que passa por outras áreas do governo. Turismo não é só uma secretaria que tem que ter um recurso importante para se ter uma ação em turismo. Não, não é isso. Búzios é uma cidade, sim, que tem essa vocação. É a nossa principal, hoje ainda, ferramenta, é a nossa principal indústria. Mas tem que haver a política, que mexe com outras áreas. Mexe com o serviço público, com obras, infraestrutura. O vereador Genilson estava falando aqui, mobilidade urbana. O turista que vem na sua Ferrari, no seu Lamborghini, sim, é esse o turista que interessa? Acreditamos que sim. Mas não tem essa de que pode, não pode, proíbe. Não, tem que ter uma política que favoreça esse tipo de turismo, que estimule esse turismo, mas que também faça com que esse cidadão que pode ter uma Ferrari, ele venha para se instalar num bom hotel da cidade, de preferência com garagem, com estacionamento próprio, ou se não tem, que se tenha um bolsão de estacionamento para esse cidadão ficar na sua pousada, mas com o seu carro estacionado num bom estacionamento, pagando por isso, obviamente, e que ele tenha alternativas, aí entra a mobilidade, para que ele se desloque na cidade sem ficar circulando com a Ferrari dele, porque, sinceramente, eu quero que venha o cara que tem Ferrari, mas não tenho necessidade nenhuma de ficar vendo ele circular pela cidade de Ferrari. Porque eu não quero isso. Eu acho que o buziano também não quer. Quer que ele venha, se instale, fique num bom hotel, consuma na cidade, tem condição para isso, mas ele deixa o carrinho dele lá, estacionado, e aí ele vai para a praia A, B, C ou D, com boas vias para o pedestre, para o ciclista, que ele pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode alugar uma bicicleta. Se ele tem uma Ferrari, ele pode muito bem, ele e toda a família, alugar uma bicicleta para circular pela cidade de bicicleta. Mas isso tem que ter infraestrutura. Isso tem que ter obras, vereador Genilson. Isso tem que ter serviço público. Porque aí ele vai se sentir bem, seguro, para poder circular pela cidade. E tem que ser estimulado isso. A cidade tem que sinalizar para ele que é dessa forma. Aquele que vem, que não vai ficar na cidade, como já se disse aqui, alguém que está numa cidade vizinha e quer nos visitar, para esse também tem que se fazer, apontar, tem que se sinalizar para ele que ele tem que deixar o carro dele num bolsão de estacionamento, preferencialmente no continente. Porque se ele não vai ficar num hotel aqui dentro na península, se ele não vai se instalar na cidade para ficar uma semana ou 4, 5 dias, se ele só vem aqui nos visitar naquela noite para um evento que está acontecendo, ou veio num dia para conhecer nossas praias, então ele deixa o carro dele no bolsão, preferencialmente, repito, no continente. E ele que se desloque pela península, por uma via que se coloca à disposição dele, um bom transporte público. É isso. E digo mais, ele vai aproveitar muito melhor, porque ele não conhece muitas das vezes a cidade. Eu já vi até agora no carnaval, tive esse exemplo, eu estava aqui na Praia do Canto com a minha família, e uma família ali estava, conversávamos, e ele se instalou em algum lugar aqui perto, lá perto da praia, e estava naquela praia e não conheceu mais nada. Até porque eu acho que ele não tinha uma condição para isso, não sei, mas ele não conheceu mais nada. Estava apenas na Praia do Canto e dizendo, eu fui na Paraíba, lá João Pessoa, não sei o quê. E aí, o que você achou, comparando com Búzios? Eu gostei de João Pessoa, porque Búzios, essa praia aqui, cheia de pedra. Falei, meu amigo, nós temos 30 e poucas praias. E tem praia para todo gosto, com pedra, sem pedra, areia de todo tipo. Mas ele não conhecia, talvez até porque ele não tem essa possibilidade de entrar aqui numa condição mais adequada, com boa sinalização, mostrando para ele alguma informação adequada para ele saber o que nós temos e para onde ele pode ir, da forma que ele pode ir. É isso. Mas isso é política. É política. Aí nós vamos questionar o secretário de turismo, outros secretários também e o próprio prefeito, porque não tem gestão. Temos política, mas não temos gestão. Mas hoje, infelizmente, ainda em Búzios, nós não temos política na área de turismo, nós ainda não temos política em algumas outras áreas. O que nós temos aí, que não é nem graças a nós,
mas graças àquilo que já nos chegou para a gente pronto, nós temos política de saúde, de educação, de desenvolvimento social, na área de promoção social, que tem muita coisa que já vem de programas, de ações do governo federal, verba carimbada e tudo mais, que dá para avaliar melhor se o gestor é competente ou não, porque a política tem, e recurso não falta. Então, senhores, essa discussão nós temos que aprofundar, nós temos que qualificar, porque senão a gente fica, como já disse aqui, naquela lenga-lenga, de que hoje eu estou aqui discursando contra quem está lá. E amanhã eu vou estar lá, e ele vai estar aqui discursando contra o que eu estou fazendo lá. Tem sido assim. Ou os senhores têm experimentado algo diferente em nosso município até hoje? Então, é hora de nós qualificarmos essa discussão. E aí, falando de saúde, eu tive exemplos agora. Tem o caso da filha de Paulinho e da Luísa. Tem o caso da sogra da minha cunhada Elaine, Dona Vera. Dona Vera sofreu um acidente na Via Lagos com o marido dela. Graças a Deus, de consequências de menor importância. Mas ela machucou o ombro, teve que colocar uma prótese no ombro, fraturou uma vértebra, fez uma cirurgia em Araruama, porque o acidente foi ali nas proximidades de Araruama, na Via Lagos, ficou numa clínica em Araruama, lá operou, e veio para Búzios. Quero terminar antes dos 10 minutos, hein? E ela saiu da cirurgia, veio para casa. Passou mal. A pressão foi a 6/4. Um indício que tinha algum problema com ela. Ela foi para o nosso hospital aqui, Hospital Municipal. E ali ficou em observação. E aí se foi informado, ela passou por uma cirurgia. Suspeitou-se que ela veio de lá da cirurgia em Araruama com uma infecção hospitalar. Porque foi lá, não foi aqui. E que ela teria vindo de lá porque ela teve esses sintomas em casa. Depois disso, ela veio para o hospital municipal. Aqui ficou uma preocupação, ela tem plano, aí conseguiram que ela fosse transferida para Cabo Frio, mas para transferir depende, primeiro, que a equipe médica do hospital, que tem responsabilidade nisso, sinalize que aquela pessoa está em condição de ser transferida, porque senão não vai ser, porque a responsabilidade é daquele profissional. Ele é um médico que ele tem que dizer se pode ou não pode, porque senão quem responde amanhã é ele. Então, duas coisas têm que acontecer nesse caso. A equipe médica tem que sinalizar que a pessoa está apta a ser transferida. E a família tem que autorizar essa transferência, porque a família pode entender que eu não quero que ele saia daqui, não. Mas tem família que entende, eu quero que saia. Mas depende de duas coisas, que a família autorize e que a equipe médica assuma a responsabilidade que sim, nós entendemos que essa pessoa está apta a ser transferida. Graças a Deus, assim foi. Ela foi transferida para o Hospital Santa Isabel, tem plano, a ambulância da cidade transferiu, levou e tal, essas coisas. E ela se recuperou, graças a Deus, já saiu da UTI, já está no quarto, enfim. E eu tenho entendido o seguinte, nós temos política de saúde. Agora, nós temos problemas sérios de gestão, e elas estão basicamente em duas coisas, falta de um protocolo, de procedimentos estabelecidos, porque nós sabemos de N casos de pessoas que elogiam um procedimento no nosso hospital e N casos de pessoas que criticam. Então, isso significa dizer o seguinte, não há um protocolo estabelecido, porque hoje tem um bom atendimento, amanhã não tem. Hoje tem um bom médico, amanhã não tem. Hoje tem um atendente que é simpático, que é cortês, que passa a informação, amanhã não tem. Então isso é falta de procedimento, de protocolo. E uma outra coisa que falta, uma legislação que a Câmara tem responsabilidade nisso, que é aprovar uma legislação que enquadre o servidor, que ele seja responsabilizado, porque aquele servidor que atende bem merece aplauso, tem que ter uma nota de elogio, tem que ser valorizado, tem que ser promovido. Agora, o servidor que não presta um bom atendimento, ele tem que ser responsabilizado, tem que ser advertido, tem que ser afastado, tem que ser exonerado até. E isso vale para o efetivo e para concursado e para quem quer que seja.
É servidor público, ele tem que cumprir com a sua função, mas tem que ter uma legislação que embase isso. Não só na saúde, ordem pública, o secretário Geraldo já me falou uma ocasião. Vereador, tem matérias que eu quero tratar com a Guarda Municipal, mas não tenho como, porque não temos uma legislação que permita o enquadramento. Uma legislação é lei, é uma legislação para o servidor, que implica em direitos e obrigações. Então é isso. Nós precisamos disso, senhor presidente. Duas coisas, quando se tem política, que não pode faltar na gestão. Protocolo, procedimentos estabelecidos que valem para todo mundo. Não é só saúde, fazenda. Fazenda, o secretário tem um entendimento sobre uma tramitação de matéria. O secretário tem um entendimento sobre tramitação de matéria na fazenda, mas o servidor A pensa de outra forma, o servidor B de uma terceira, quando, na verdade, o procedimento tem que ser único, e é tudo por processo. Não tem essa de que eu cheguei hoje e entreguei uma pendência de documento na mão de fulano, amanhã eu entreguei na mão de ciclano. Não tem que entregar nada na mão de ninguém. É processo, é protocolo, junta no processo, tem um trâmite estabelecido. Tem que ser assim, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque não tem uma política, não tem um protocolo estabelecido. E aí, senhores, repito, quando não tem, é fácil o discurso político, para quem quer fazer discurso político, e favorece a corrupção, sim, porque se não tem algo estabelecido, meu amigo, como é que vai descobrir onde é que está o problema? Então, essas questões têm que ser tratadas com urgência, com responsabilidade. Búzios não pode mais continuar, senhor presidente, desse jeito. Temos 18 anos como município, não somos mais criança. É uma cidade que já passou da hora de ter toda uma política nas diversas áreas estabelecida, uma maneira madura de fazer política e de se cobrar dos gestores. Vossa Excelência tem um minuto para encerrar. Obrigado. Obrigado. O discurso Vossa Excelência me lembra até do ex-senador Monsanta, um grande senador que realmente um discurso brilhante. Se eu pudesse, ficaria aqui ouvindo Vossa Excelência o dia todo, mas se tem um regimento, os outros vereadores vão ficar com ciúme. Bom, convoco o vereador Urielzinho da Saúde. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, meu bom dia, internauta. Senhor presidente, depois do discurso de Messias, tão calorado, né? Eu achei importante, tanto acho que o discurso de Felipe também foi válido, acho que hoje foi o bloco carnavalesco que trouxe os vereadores mais eufóricos, né? Para discutir na casa. Senhor presidente, primeiramente queria até dar os parabéns a Genilson, em reconhecimento ao nosso amigo Dinho, que presta um serviço maravilhoso, que prestou um serviço maravilhoso, e nós temos Israel também, que independente de questão política, tem ajudado muito das vezes até o governo agora, na hora que mais precisa. Então, é desse tipo de pessoas que Búzios precisa. Gente, acho que eu já estou meio cansado desse tipo de discussão, que todo final de verão é a mesma coisa. Todo final de verão é só gravar. Ano que vem é o mesmo discurso. Nós não se preparamos para nada, nós não se programamos para nada. Nós discutimos sobre o planejamento, está aqui Humberto, aí há uma denúncia, aí manda o fiscal. Nós temos 6 fiscais para cuidar dessa cidade. O fiscal tem que fiscalizar, né? Ele tem que olhar os processos. Isso daí é do planejamento. A Secretaria de Fazenda também não fica tão distante. A ordem pública também não temos muitos fiscais. Meio ambiente, se fala tanto em meio ambiente, nós não temos fiscais para fazer a visita em todos os nossos bairros. Nós não se programamos. Nós temos concurso público, o motorista da ambulância não tem curso de primeiros socorros. Inadmissível.
O motorista vai socorrer e se o paciente passar mal, ele vai falar o quê? Ó, eu não sei o que fazer. Então, são coisas que aconteceram na nossa cidade que nós temos que fazer uma reflexão. E aí, Genilson, eu gosto de lembrar, vou lembrar até Isaac, secretário, ao qual trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ele. E Isaac, há muito tempo, estava alertando sobre isso. Teve um tempo que a cidade estava um caos, lotada. No vereador Lohan, Isaac falou assim, gente, não vem mais para Búzios, que Búzios não tem condições. Isaac só não foi crucificado por causa do peso dele na cruz. Não tinha cruz para segurar Isaac. Há muito tempo que ele está alertando o tipo de política que nós queremos. Agora, o turista vê no quiosque, o cara chega cheio de atitude aí, vai beber alguma coisa? Não vai beber, não pode ficar. Primeira coisa que faz isso. Tem que fechar os quiosques, cara. Consumação tem que fechar. Mas se fechar um quiosque, primeira coisa que vão vir para a Câmara de Vereadores. Aí o vereador vai abraçar. Não, esse daqui não, porque é uma família muito bonita. É esse tipo de política que acabou com a nossa cidade, Messias. Esse pode porque a família é grande. Esse não pode porque a família é pequena. As pousadas. Quantos turistas que é furtado, no caso, dentro da pousada, vai procurar o recepcionista e ele vai falar, isso aqui você tem que ir na delegacia e dar seu jeito. Nós estamos brincando de fazer política de turismo. E aí eu ouvia de Chiquinho da Educação, o buziano tem que pegar o turista no colo. Nós fazemos ao contrário. Nós enxotamos o turista. E as cidades piores, tá? As cidades piores estão fazendo o quê? Não tem praia, mas tem carinho, tem organização. Essa é a nossa diferença. No governo de Tonini fecharam o centro de Búzios. Maravilha. O centro é a maravilha. O cidadão tem que andar com as crianças de braço dado, andar com a sua esposa, curtir o restaurante. Pega um táxi. Não é porque esse daqui não, tá? Arthur. Mas dá emprego ao taxista. Você evita de ter essa quantidade de carro, né? No centro não pode estacionar. Vai se criar que mecanismo? Então nós temos que planejar essa cidade para, no máximo, 30 a 40 anos. O que nós queremos para a nossa cidade? O que pode, o que não pode. Já diz o plano diretor. Mas nós acabamos pisando no plano diretor, ninguém não se discute. Sabe por quê? É um amigo, aquele amigo que te apoiou na campanha. Ele vai te pegar de mão dada e vai falar assim, agora eu quero que você resolva a minha vida. É esse tipo de pobreza que o nosso município acompanhou. Hoje, nós temos que fazer investimento nos concursados, nós temos que capacitar, nós temos que pegar a recepcionista do hospital, temos que prepará-lo. Porque no concurso não se discute isso. Isso daí não estou te falando de agora, não. Estou falando que poucos municípios fazem isso. Então, nós temos que fazer investimento para que nós possamos dar um grande atendimento ao turista. Agora, o turista chega aqui, tem um estacionamento. Mas quando não tinha estacionamento, era quem? Um garotinho no chapéu, quem é o carro, tal. O novo vereador, Henrique Gomes, o cara cobrou R$20, não foi, Henrique? Fora do estacionamento. Então, todo término de verão, essa mesma discussão. Acabou o verão. No máximo, nobre vereador Lohan, no máximo abril, tem que estar discutindo questão de turismo. Questão do transporte coletivo, questão do transporte alternativo, mas tem que puxar a discussão e trazer todo mundo para discutir. Cadê taxista, empresa de turismo,
transporte alternativo. Agora, nós sonhamos de uma tal maneira, só que nós não tomamos decisão. Aqui a política está sempre na veia. A pessoa respira primeiro a política, ao invés de respirar primeiro a cidade. Vamos dar uma qualidade de vida para a cidade. Nós pegamos o turismo, aí ele vai de quê? Vai de táxi? Vai de táxi? Ah, não posso. Vai de ônibus? Não tem ônibus. Vai de transporte alternativo? Não tem ar-condicionado. Gente, nós tratamos o turista aqui, nós humilhamos. Aí eu falo da burocracia da prefeitura. A burocracia emperra a cidade. Já tem que se pensar que se você quiser pagar alguma coisa na prefeitura, você digita, tira a boleta, vai no banco. A gente tem que facilitar, gente. Aí você chega no poder público, eu quero me humilhar, tenho que me humilhar, ou pedir a um colega, ou pedir um apadrinhamento, para poder eu pagar o que é direito. Nós temos que mudar, gente. Mas temos que mudar com atitude. Nós não podemos querer mudança e não mudar de atitude. Então, vereadora, é isso que nós temos que discutir. Discutir uma questão séria aqui dentro. Entendeu? Por exemplo, nós temos aí as pequenas pousadas. O que fazer? Vai demolir ou vai legalizar? Nós temos que legalizar. Nós temos que adequar a cidade hoje. Que é a realidade, gente. Carnaval de Búzios há muito tempo que vem dessa maneira. É o carnaval do isopor. Mas o cara também senta na praia, o cara compra uma long neck R$15. Aí ele vai fazer o quê? O direito de ir e vir é para todos. Ele pega o isopor, né? E vai viver a vida dele. Não tira a razão. Agora, da forma que os quiosques, praia, não todas pousadas, tem pousadas que cuidam com carinho, mas algumas pessoas que o dono de pousada tem que investir na sua recepção, ninguém investe. E nós, políticos, temos que investir no poder público. Eu fiz uma indicação da ouvidoria no hospital. Está lá, mas não está do jeito que eu quero. Que tem que estar bem à disposição do público para elogiar e para reclamar. Então, o objetivo da ouvidoria é isso. Nós, a questão da novo vereador Felipe, a questão da saúde, ela é tão complicada que são poucos que têm o desafio de trabalhar dentro da área da saúde. Porque a área da saúde é muito difícil. Porque você é ser humano. Tem ser humano que ele tem um carinho. Tem outro ser humano que ele não tem. Tem ser humano que ele tem compromisso com a cidade. Tem outros que não têm. Agora, aquele que não tem compromisso com a cidade, nós temos que mandar embora sim. Doa quem doer. E isso não é só para os concursados, não. Porque tinha contratado, apadrinhado de político que fazia a mesma coisa. Dentro da nossa cidade. Tem pessoas boas contratadas, mas tinha pessoas apadrinhadas que... Não, mas não vou ligar não, porque meu padrinho é político tal. Isso aí acontecia. Então a realidade é essa, gente. Nós estamos vindo há muito tempo nessa bola de neve que uma hora vai ter que estourar. Então, senhor presidente, falar sobre a segurança, coisa rápida. Isso daqui, já estou cansado, porque o que acontece? Estou cansado, cara. O que eu preciso? Preciso de quê? Objetividade. Você chega na Polícia Civil, o número de contingente não atende Búzios. Sábado, o delegado, eles procuram
uma cidade de plantão. Então, se for Saquarema, eu tenho que tirar uma patrulha daqui para levar o cara até Saquarema. Búzios tem que ter o delegado 24 horas daqui. Búzios tem que ter um delegado sábado e domingo, porque isso aqui é uma cidade turística. O número de contingentes da Polícia Militar diminuiu. Búzios, há 10 anos atrás, a gente tinha 100 policiais na época do carnaval. Hoje não temos 60. É lógico que a violência vai aumentar. Então, Lohan, eu digo que eu estou cansado, porque toda vez que você vai nessa reunião, a gente pede, olha, tem que fazer isso. E acaba não acontecendo, parece mais um... Ainda bem que não tem um lanche, não tem nada, né? Que se fosse isso, seria uma festa. Tem que ter objetividade. Nós temos que chegar no governo do Estado, cada um procurar o seu deputado, buscar junto com o governo do Estado. Búzios é diferente. Senão não adianta, gente. Não adianta que vai ser mais um, como diz o nosso amigo Isaías, chover no molhado. Né, Isaías? Porque essa discussão, cara, já está me cansando. Eu já tô cansado com esse tipo de discussão. Entendeu? É isso. Tem que ter ronda, tem que ter revista, tem que revistar o cidadão. Eu sou a favor da Polícia Militar parar os carros para revistar. Revistar no geral. Não só a questão de documento. E que ser abordado. Quem não deve, não teme. Agora, se começar a revistar o turista, vão... Não, isso aqui é uma cidade turística, não pode. Aí o cara vai para Miami, a polícia aborda, prende o carro, faz o que quiser. Aí em Búzios não pode. Então, senhor presidente, é a realidade do nosso carnaval. Esse, dá os parabéns aos blocos, que fizeram a alegria da nossa população, né? E dizer que nós temos que, aí eu concordo com o Lohan, essa agenda positiva tem que ser discutida, gente. Mas deixar o lado partidário. Ontem foi bom para mim. Hoje não é. É esse tipo de discussão que se discute aqui dentro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leozinho da Saúde. Convoco o vereador Lohan da Silveira. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Solicito ao vice-presidente Gugu que assuma de Almira no lugar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, meu amigo vereador Isaías, meu amigo secretário Humberto, senhoras e senhores. Eu quero destacar a fala de cada um dos vereadores, mas em especial do vereador Messias. Eu tenho falado aqui sobre uma agenda positiva para a cidade. Alguns riem, outros não entendem, outros desdenham e outros ouvem. A cidade não suporta mais. A cidade não suporta mais. Quem estava no governo até ontem estava tudo bem. Quem está fora do governo ataca. E depois muda tudo. É de acordo com a maré. Não dá mais para a cidade viver isso. Não dá mais para a cidade ficar à mercê de todo e qualquer interesse político partidário. É legítimo, ano que vem nós teremos eleições, é legítimo, mas sem comprometer o município. É isso que eu tenho falado tantas e tantas vezes aqui, de unirmos o pescador, o taxista, o político, o empresário, o agricultor, em prol de uma discussão de cidade. Nós estamos discutindo tudo que foi falado aqui há 18 anos. O vereador Uriel falou agora e foi feliz. Isaac, ex-secretário de Turismo, já apontava a necessidade de um estudo de capacidade turística dentro do município lá atrás. E nós estamos discutindo o mesmo assunto hoje. Nós estamos discutindo o mesmo assunto hoje. A relevância do turismo, da importância do turismo,
de que não tem uma pessoa dentro desse município que não dependa do turismo. Não tem uma. Não tem uma pessoa que não dependa do turismo dentro da nossa cidade. Para isso, são vários os fatores que nós precisamos, olho no olho, discutir. O empresário precisa entender da responsabilidade que ele tem com o turista, de oferecer mão de obra qualificada e serviço de qualidade. Não dá para nós termos mão de obra estrangeira em todos os pontos de serviço do município. Não dá para vender gato por lebre. O governo tem a sua maior responsabilidade na questão de infraestrutura, da participação das feiras, sim, dos eventos de qualidade, sim. E cada morador, cada cidadão, deveria ter a responsabilidade no trato com o turista no dia a dia. Estou falando isso porque eu acho que o vereador Henrique, presidente desta casa, sabiamente tem pautado, e eu acho que precisa agora nós darmos esse start definitivo nessas discussões, convidando quem quiser vir, chamando os segmentos diversos da sociedade, seja no meio ambiente, seja no turismo, seja na educação, seja na saúde, onde o problema existir. A Câmara não dará solução, quero deixar claro, mas a Câmara tem por obrigação encaminhar, debater, discutir as soluções que cabe ao Poder Executivo comandar e executar. Nós temos um orçamento significativo em 2015, com tudo que a gente tem ouvido falar em relação aos royalties de petróleo. Acredito que será um ano difícil, sim. Acredito que será um ano complicado, sim. Mas nós temos que ter, através dessa união, anotei aqui, essa união em prol da cidade. A cidade é maior do que vereador, prefeito, cidadão, quem quer que seja. Como já foi falado aqui, mas nós precisamos dar o primeiro pontapé. Através de audiências públicas, falei agora há pouco, em sessão passada, da ligação de cada vereador no momento oportuno e importante que nós temos com várias esferas. O vereador Henrique Gomes é afiliado político o vereador Henrique Gomes é afiliado político do vice-governador do Estado. Tem uma ligação próxima e importante com o deputado Jânio Mendes. O vereador Felipe Lopes apoiou recentemente o deputado Eduardo Cunha, presidente do Congresso, da Câmara Federal. A vereadora Joyce tem o Luiz Paulo. O vereador Leandro, através do Leonardo e do Rafael Pisciani, enfim, todos os vereadores, Paulo Melo. Eu acho que nós temos que bater nas portas. Eu acho que nós temos que ir atrás. Eu acho que nós temos que pautar uma agenda, um planejamento, seja qual nome quiserem dar. Mas que agora nós precisamos de responsabilidade. A responsabilidade maior é nossa. A responsabilidade maior é do prefeito. Mas nós precisamos dessa união em prol da cidade. Vereador Messias, parabéns a Vossa Excelência pelo discurso. Nós temos problemas sim, acompanhamos esses problemas, como foi falado aqui na saúde. Quero endossar aqui a necessidade, vereador Uriel. E pelo que eu percebo e pelo que eu acompanho dentro do hospital, nós temos 3 problemas principais. Primeiro, a meu ver, é a questão da transferência de muitos dos casos dos pacientes que ali chegam. Muitas das vezes ficam 48, 72 horas, 4 dias precisando de uma transferência, e aí é aquela burocracia que impera na central de regulação e a família se desespera. Precisamos rever, precisamos repensar, precisamos reorganizar. O segundo ponto que eu sempre falei, e é um ponto muito interessante, que é entre o paciente e a família. Não existe dentro do hospital, a meu ver, uma pessoa que esteja fazendo essa ligação, vereador Uriel. Muitas das vezes o familiar fica lá fora sem ter informação, a informação vem errada e bate o desespero. Terceiro, precisamos ter administrador dentro do hospital nos finais de semana. Foi falado agora aqui, cidade turística. Precisamos ter alguém ali que responda administrativamente durante o final de semana, porque o hospital não fecha sexta-feira, 5 horas da tarde, e não reabre na segunda, às 8 da manhã. Nós temos 55 milhões de investimento na saúde esse ano.
aprovado nesta casa no final do ano passado. Vamos acompanhar, através da comissão desta casa, através dos vereadores. A secretária Raquel, eu sempre falei aqui, não estou falando de agora não. Esse é o grande interessante de tudo isso. A saúde, ela é complexa. A saúde, ela precisa ser humanizada. A saúde, ela precisa ser prioridade sempre. Como já foi falado, infelizmente óbitos acontecem. Óbitos acontecem. Vamos cobrar. Exigimos, queremos serviço de qualidade para a nossa população. Então, senhores vereadores, que a gente possa... A eleição em 2016, ano que vem. Ano que vem. Nós temos aí vários pré-candidatos legítimos, pleiteando essa candidatura, mas o momento, aliás, já passou o momento, mas antes tarde do que nunca. Nós temos um plano diretor, vereador Messias, sempre abordado por Vossa Excelência nessa tribuna. Nós temos um plano diretor que se discute a revisão do plano diretor. Eu não sei discutir e revisar o quê? Se praticamente nada do plano diretor foi implantado nessa cidade. Nada. Nada. Então, senhores, taxistas, usando o Arthur aqui como referência, agricultores, políticos, empresários, nós precisamos nos unir, darmos as mãos. Porque senão daqui a 18 anos nós vamos estar discutindo o estudo de capacidade turística dentro da cidade, nós vamos estar discutindo o plano de mobilidade urbana, nós vamos estar discutindo a necessidade, que sempre abordamos aqui, da preservação da história e da cultura buziana, porque nós estamos perdendo ao longo de tantos anos essa identidade, essa raiz. Nós estamos discutindo tudo isso, mas a gente não avança. E parar, vamos parar. A cidade não pode ficar mais à mercê de quem estava no governo passado, hoje aponta tudo que estava errado e fala mal. Aí quem estava lá no governo passado, que estava quieto, hoje está fora, aponta tudo. E eu estou falando no geral, e com respeito, porque é uma discussão, sim, um momento político, sim, acalora, um fala mal do outro, um é melhor que o outro, tá, passa. Mas isso não pode perdurar durante 4 anos. Hoje em dia, para finalizar, senhor presidente, já são quase 10 minutos, nós temos aí as redes sociais, onde o cidadão vai para ali, coloca o que quer e o que pensa, e acabou. Precisamos sair das redes sociais. Precisamos vir aqui na Câmara, ou em qualquer escola dessa, ou na associação comercial, e estarmos discutindo vários problemas que nós temos na cidade. Por exemplo, eu também estou um pouco desanimado, vereador Iel, com isso aqui. Estou me referindo, não menosprezando e nem diminuindo o trabalho das pessoas que compõem o Conselho Comunitário de Segurança. É um trabalho importante. Nós vamos ter aqui na Câmara, no próximo dia 24, na próxima terça-feira, para finalizar, senhor presidente, às 19 horas, com a presença do doutor Marcelo Cunha, nosso delegado da 127, e com o comandante do 25º, que, aliás, faz um excelente trabalho na região dos Lagos, o coronel Rui França, mais uma reunião aqui na Câmara. Então é importante que a população esteja participando, esteja cobrando, né? Porque quando a gente fala de turismo, obviamente, estamos meio desacreditados nisso, mas enfim, vamos continuar acreditando, vamos apoiar, porque é uma ação importante comunitária que visa a questão da segurança pública na nossa cidade, que está inserido dentro do turismo. E aí, chamar, para finalizar, senhor presidente, quando a gente fala de vários dos problemas em relação ao turismo na nossa cidade, dessa necessidade de discutirmos, nós tivemos, por exemplo, o banheiro público fechado durante o período de carnaval. É inadmissível. É inadmissível que isso aconteça e a gente se depara ali muitas das vezes, né, com mães, famílias, crianças, e eu fico de cara grande, porque como uma das autoridades dentro do município, devemos sempre dar uma resposta à população. Mas, infelizmente, muitas das vezes nos foge essa resposta, porque eu não sou executor, não sou quem administra, não sou quem, né? Enfim, lá nos ossos, por exemplo, finalizando, presidente, a gente já fez uma indicação e vamos enfatizar essa indicação. Nós temos o receptivo de navios, nós temos ali um turismo, um fluxo de turista grande por conta da Praia Azeda, dos Ossos, João Fernandes, e
o comércio local muitas das vezes reclama sobre a necessidade de termos ali banheiros públicos, o que acaba acarretando em cima desses comerciantes. Enfim, são discussões. População buziana, a gente precisa, independente de cores partidárias, a gente precisa darmos as mãos, conversar, dialogar, política. Julho de 2016 o couro vai comer. Vai esquentar a chapa, vereador Genilson. Prefeitável também, né? Você também que Vossa Excelência está pleiteando. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí. Muito obrigado, vereador Lohan. Sempre numa agenda positiva nessa casa. Obrigado. Encaminho o projeto de lei de número 04/2015, autoria de senhor prefeito municipal, para a Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Também o projeto de lei de número 05/2015, da autoria do vereador Genilson Drummond de Pina, na Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Também o projeto de resolução de número 03/2015, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, também para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, como de sempre, eu coloco a plenária como a soberana. Eu teria que fechar essa sessão e abrir uma outra para a ordem do dia. Mas encaminho já para a ordem do dia com autorização de Vossas Excelências. Se for favorável, permaneça com a moção. Aprovado. Eu teria que fechar essa sessão devido ao regimento, abrir uma nova para ir para a ordem do dia. Mas para adiantar, eu acho que há um consenso, todos os senhores têm essa sensibilidade. Aliás, muito obrigado a todos, têm contado sempre com a sensibilidade de cada um. A gente encaminha para a ordem do dia, mas eu solicito que eu coloco no plenário, que é soberano, e ela é aprovada, até porque amanhã, qualquer outro questionamento, a plenária foi aprovada, não tem como me questionar. Aprovado por unanimidade. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça que lê os requerimentos do número 6, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo. Grande vereadora, que tem um prazer imenso ter nessa casa. Tem que ter mais mulheres aqui, né? Quem sabe? Mas você representa muito bem as mulheres buzianas. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Requerimento de número 6 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. A vereadora que este subscreve atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer da outra mesa na forma regimental o envio de expedientes ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a frota de veículos oficiais do município de Armação dos Búzios, como quantidade de veículos, caminhões, carros, motocicletas, máquinas, tratores e similares, em que secretaria estão sendo utilizados, marca, modelo, ano, número da placa e número do Renavan, condições, situação do veículo, detalhamento de problemas mecânicos, trocas de peças, e os veículos que estão para serem leiloados. Justificativa, considerando a previsão legal elencada no artigo 35, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal e o regimento interno desta Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular de direito e cumprindo o dever de fiscalizar como legisladora, pleiteio a presente solicitação. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação do presente. Segue o requerimento. Sala das Sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015, vereadora Joyce Costa, autora. Em votação, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito também o secretário que faça a leitura do requerimento de número 07, do requerente vereador Geomírio da Costa Gomes Filho. Gabinete do vereador Gemílio da Costa Gomes Filho, requerimento número 7 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve atendendo única e exclusivamente tudo o que mais determina o interesse público, requer da outra mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia de inteiro teor do processo de número 15.516 de 2013, referente a pedido de reforma das praças de São José e do Mudinho, construção das praças da Brava, Baía Formosa e Ferradura, restauração da Praça da Rasa. Justificativo, o processo em epígrafe refere-se à construção e reforma de algumas praças.
na placa fixada no local da obra, indica a obra a ser realizada, o número do processo, custo da obra a ser realizada e o tempo estipulado. Ocorre que em algumas obras o tempo estipulado não vem sendo cumprido. Na qualidade do vereador, é meu dever acompanhar e fiscalizar as ações do Executivo. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do referido requerimento. Sala das Sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. Geumires da Costa Gomes Filho, vereador autor. Feita a leitura do requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis à moção estão aprovados por unanimidade. Solicito secretário, primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de número 008-2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, requerimento número 8/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo tudo mais do que determina o interesse público, solicita a dota mesmo envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que envie a esta Casa Legislativa a cópia de inteiro teor de todos os processos administrativos referentes às prestações de contas dos adiantamentos autorizados no primeiro semestre de 2014 no gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal de Administração. Justificativa sendo observado o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal como competência privativa da Câmara Municipal em seu inciso 8 e 24, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração e, por isso, me vejo na obrigação de pleitear a referida matéria. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em votação, aqueles favoráveis permaneçam como estão, aprovados por unanimidade. Solicito mesmo também do vereador Felipe do Nascimento Lopes o requerimento 009-2015. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, requerimento número 9/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo único e exclusivamente tudo mais do que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental, envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa Legislativa cópia do relatório do hospital contendo o número de óbitos nos últimos 6 meses. Mesma justificativa com base no artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, incisos 8 e 24, Sala das Sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do requerimento, senhor presidente. Em votação, aqueles favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Solicito também o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 2015. Indicação 006-2015. Vereador Urielzinho da Saúde. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, indicação número 6 de 2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo única e exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando mais uma unidade de urgência na Rasa. Justificativa devido à localização do bairro da Rasa, sendo que o mesmo fica distante do Hospital Rodolfo Perissé, e pensando na maior comunidade aos moradores e o grande número de habitantes, ressalva-se a necessidade de criação de mais uma unidade de urgência, com uma estrutura melhor e mais ampla da que já se encontra, tendo em vista que uma unidade desse porte garante um ágil processo. Quando os pacientes chegam à unidade de urgência e emergência, os médicos estabilizam o seu quadro, definem o diagnóstico, proporcionando assim uma maior qualidade de vida aos moradores. Das sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015, Uriel da Costa Pereira, vereador autor, feita a leitura da indicação. Em votação, aqueles favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Indicação de número 010-2015, Lúcia vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo, líder do PSDB nesta casa. Gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação número 10/2015, excelentíssimo senhor presidente. A vereadora que subscreve atendendo única e exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesmo envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a extensão do manilhamento para escoamento de águas pluviais da Rua das Flores, na altura do número 6, no bairro de Sem Braças. Justificativa, reforço com a presente proposição, visando sensibilizar o chefe do Poder Executivo para a necessidade da execução da presente indicação. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação do presente. Segue a indicação. Sala das Sessões, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015. Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora, feita a leitura da indicação, senhor presidente. Em votação, aqueles favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Conforme o regimento interno dessa casa, ela deu mais uma autenticidade aos nobres edis.
E geralmente a gente tem um pequeno, um grande expediente, e quando a gente sai para a ordem do dia, o vereador tem a oportunidade também de expressar seus sentimentos em algo que ele precisa fazer. Então, inscrito ainda para mais 5 minutos, finalizando, antes de acabar essa sessão, convoco o vereador... Eu passo, presidente, senhor presidente, passo. Felipe Lopes passando, vereador Genilson Drummond de Pina. Passo, presidente. Passo. Agradeço a todos vocês. Não havendo mais nada a tratar da ordem do dia do expediente, essa presidência encerra a sessão. Em nome de Deus, a todos um bom final de semana. Obrigado.